Estava assistindo um vídeo dos Abrahams agora e eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que eles estavam falando. Era uma tradução e eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que eles estavam falando e algo muito interessante veio à tona. A gente normalmente, né, a gente aprendeu aqui de alguma forma, não que alguém ensinou isso pra gente deliberadamente, mas assim, inconscientemente a gente absorveu algumas coisas sobre a forma como a gente deve se ver, né? Normalmente a gente sempre tenta se diminuir, mesmo sem perceber. E aí eu percebi a forma como os Abrahams se tratam sobre eles mesmos. E eu quero fazer essa reflexão hoje com você mesmo. Com você mesmo não, com você aqui. Aproveitar e fazer essa reflexão, que é muito interessante pra gente aprender com eles como a gente deve se tratar. Aprender com o nosso eu superior, afinal de contas, né? Os Abrahams são uma parte da fonte, de como é o nosso eu superior, um exemplo de como é o nosso eu superior. Então a gente pode utilizar eles para entender como a gente se trata. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do que eu vejo eles fazerem sempre quando eu ouço os seminários, né, os trechos de seminário, traduções e tal. Eu vejo eles fazerem isso o tempo inteiro e eu nunca tinha notado. E se hoje eu fiquei presente para isso, quero compartilhar com você. É muito interessante que é assim, quando os convidados, né, fazem alguma pergunta, vai para o hot seat, no seminário de Abraham, tem um momento que os convidados vão fazer uma pergunta para eles e eles respondem a pergunta ou sobre a situação da pessoa, uma dúvida, enfim. E aí, geralmente, quando termina, as pessoas agradecem. E aí as pessoas falam o seguinte, né? Ai, muito obrigada. E ao invés de eles falarem por nada, né, que eu já vou falar isso um pouco mais, eles falam assim, em inglês eles falam indeed, que em tradução em português seria de fato. E assim, de fato, o que eles estão querendo dizer com isso? Realmente foi muito bom, sabe? Realmente é algo de se agradecer, porque foi muito bom o que a gente fez aqui. Eu percebo que eles sempre colocam nessa vibração de se autoelogiarem, porque o que acontece, né? Há um tempo atrás, eu já falei aqui em outro vídeo que eu estudo inglês. E aí, eu tava assistindo a um vídeo faz bastante tempo. E eu vi, né, as traduções, assim, de obrigado, por nada, em inglês. E como a pessoa que explica, né, ela é britânica, é o canal da Lucy. Eu não lembro qual é o nome do canal dela, sei que é o canal da Lucy aqui no YouTube. E ela estava explicando formas de você aprender, você agradecer em inglês. Não só o por nada tradicional, mas várias outras formas de você agradecer. E dessa forma, explicando gramaticalmente, né, a gente percebe o que esse por nada está dizendo. Sabe? O que esse por nada tá dizendo? Assim, a forma, o que a gente tá falando quando a gente fala isso, né? E aí, comparando com o que os Abrahams falam, de simplesmente eles dizerem de fato, eu percebi uma coisa muito interessante. No canal da Lucy, ela fala o seguinte, que são formas, né? Existem formas meio que autodepreciativas de você responder a um agradecimento. Por exemplo, por nada. Quando você fala por nada, você está dizendo que você não fez nada demais. Em outras palavras, né, como os Abrahams mesmo gostam de falar, em outras palavras, quando eu falo, alguém fala pra mim, ai, muito obrigada por isso que você fez pra mim, ou seja, a pessoa tá reconhecendo que aquilo foi muito bom quando ela agradece, e aí quando eu falo por nada, imagina, não foi nada demais, né, essas variações do por nada, o que tá querendo dizer? É autodepreciativo, né, a Lúcia explicava dessa forma, e aí naquele momento eu entendi, mas eu não tinha percebido isso em contraste com como que os Abrahams respondem. Porque eles nunca falam por nada. Eles nunca falam por nada. Eles sempre falam de fato. Eu já percebi isso várias e várias vezes. Eles sempre falam de fato. Nunca falam por nada. Porque eles estão reconhecendo o próprio valor. Quando a gente fala por nada, né, tá tão arraigado na nossa consciência coletiva que a gente não percebe. Eu tô dizendo que não foi nada demais. E ali eu tô sempre me colocando no lugar de que eu não sou nada demais. Nesse simples momento, quando eu respondo o agradecimento de alguém por algo que eu fiz, a pessoa me valorizou e eu mesma pego e me jogo no lixo. Porque eu falo, por nada, não foi nada demais o que eu fiz, né? E aí esse não foi nada demais vem daquela história, não, tudo bem, né? Eu não fiz nada demais. A gente até entende esse lugar do eu não fiz nada demais, sabe? Não foi nada ter feito isso por você. Tá tudo certo, não foi nenhum esforço pra mim. Só que ao mesmo tempo a gente também não se valoriza, sabe? Dentro desse por nada, a gente não se valoriza porque eu percebo que eles não falam por nada. Quase nunca, eu acho que nunca eu vi eles falarem por nada. Eles sempre falam de fato, como se fosse realmente reconhecendo o próprio valor. Sempre eles falam isso. E até uma coisa interessante, uma outra coisa, né? Eles falam a conversa maravilhosa que tivemos, esse segmento maravilhoso que tivemos, esse maravilhoso reunião que aconteceu, que às vezes eu tô tentando pensar na palavra,
aqui, porque normalmente eu ouço em inglês, então sempre tem um delay de eu lembrar o que seria, o que eles estão querendo dizer em português, no caso. Então, assim, sempre tem. É muito interessante porque eles sempre se tratam com apreciação. Eles sempre tratam as pessoas com apreciação, isso é claro. Através dos seminários a gente consegue perceber, mas eles também se tratam com apreciação o tempo inteiro. É um maravilhoso momento, é uma maravilhosa conversa, é um maravilhoso dia. As pessoas falam assim, outra coisa que eu acho muito engraçada, as pessoas falam bom dia, e aí eles falam de fato. Muito engraçado, se você começa a observar a linguagem deles, você percebe, e a forma como a gente deve encarar a vida também. Porque esse, de fato, é basicamente isso, realmente tá um bom dia. Porque sempre tá um bom dia, porque a base do universo é o bem-estar. A gente não, né, pra entender o porquê que eles falam isso, também é importante entender o porquê que eles estão dizendo isso. Porque a base do universo é o bem-estar. Então, se eu tô deixando minha bolha fluir, minha rolha, na verdade, fluir naturalmente, se eu não tô resistindo, as coisas estão sempre boas. E como eles nunca resistem, as coisas estão sempre boas mesmo. Então, são formas de se tratar. A gente, sem perceber, a gente sempre não consigo lembrar a palavra, começa com D. Deprecia. A gente sempre se deprecia, sabe? Até um dia desse eu tava conversando lá no grupo do Caderno da Permissão, e aí eu tava conversando com as pessoas e tal, e aí eu mesmo tentando me justificar que eu não queria ser arrogante, sabe? Não era arrogância. Quando eu tenho uma ideia ou algo que destoa da maior parte das pessoas, né? Ou que eu percebo o meu valor, caramba, como eu pensei isso, ao invés de eu ficar feliz e perceber, caramba, como eu sou inteligente, como eu percebo isso, eu preciso me justificar pra não ser arrogante, eu não quero ser arrogante. E os Abrahams não tem nada disso, eles apreciam quem eles são, sabe? A gente cresceu com base em premissas de que você não pode ser arrogante, você não tem que olha, não, seja humilde. A gente tem que perceber onde está essa palavra humilde, né? Qual o momento? O que é humilde? É eu pegar e olhar pra mim o tempo todo e não sou tão boa assim, né? A gente cresceu acreditando que a gente não deve se exaltar. É isso que eu percebo, sabe? Pelo menos a minha vivência, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui e teve a mesma vivência que eu, tudo bem. Se não teve, também tá tudo bem. Mas, assim, em vários aspectos, a gente cresceu acreditando que a gente não deve se exaltar. Se exaltar, que eu digo, não de exaltar, no caso de brigar. Não é esse ponto, de exaltar, de falar alto, de se... Sabe, não é isso. É de se exaltar, de se colocar como lugar de merecedor. De simplesmente reconhecer o próprio valor. O que eu falo de exaltar é de reconhecer o próprio valor. A gente cresceu acreditando que a gente deve se depreciar. A gente faz piada depreciativa sobre a gente mesmo. A gente ri da gente mesmo. A gente tenta sempre se diminuir pra que não ofender o outro, já percebe? Até isso, né? Até na escolinha, às vezes, quando é pequenininho, os pais já ensinam a criança não faça isso. Não seja bom com você mesmo. Porque, em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. Não seja gentil com você mesmo. Não se ame. Não se valorize. Não aponte suas qualidades, aponte seus defeitos. Né? A pessoa que fala que é muito boa, a gente fala que é arrogante. Não, eu sei, eu faço isso muito bem. Nossa, que arrogância. Ou então, quando a gente vai falar algo bom, eu faço isso muito bem. Modéstia à parte, porque a gente precisa se justificar pra gente não se colocar num lugar de valor e de merecimento o tempo todo. E aí eu percebo, assistindo, né? Agora me veio essa compreensão de que eles sempre se colocam num lugar de merecimento. Sempre. O de fato é muito interessante. Só quem assiste muito vai perceber isso, já percebeu? Né? Que eles falam sempre, de fato. É muito engraçado. De fato, realmente, foi muito bom. Né? Não foi, não foi tão bom assim. Por nada, imagina, não fiz nada demais. Não, de fato, foi muito bom. Sabe? É muito legal a gente perceber, porque assim, tá tão arraigado que é como se fizesse parte, sabe? Do nosso sangue, da nossa essência, de quem a gente é. E a gente não percebe. Até essa questão do por nada, né? Por nada, não fiz nada demais. Caramba, foi bom o que eu fiz. De fato, foi muito bom, sabe? Claro, né, que se a gente começa a se expressar dessa forma, a gente pode se expressar, acho que pode começar mentalmente, sabe? E aos poucos, porque pode entrar em conflito com muita gente se você começar a simplesmente se expressar dessa forma. Mas eu acho que começar a pensar é uma forma, né? E nem entrar em conflito com você mesmo. Porque, assim, se ainda não é uma coisa que você sente dentro de você, no momento que você começa a tentar pensar diferente, aos poucos, a sua comunicação
emoção muda, e muda de uma forma sutil, de modo que tudo se encaixa, sabe? Mas é uma coisa pra gente começar a refletir mesmo, é uma reflexão da gente começar a perceber em que partes da nossa vida a gente pinça o próprio bem-estar. Os Abrahams falam muito disso, que a gente pinça o nosso próprio bem-estar com ideias de não merecimento. Que partes da nossa vida? E eu percebi nisso. Até num simples agradecimento a gente pinça, a gente se coloca como a gente se desvaloriza, sabe? E esse sentimento de desvalorizar o tempo inteiro, de quando a gente se reconhece o nosso valor, a gente entende que é arrogância, tudo isso, quando a gente faz isso, a gente está pensando bem-estar. A gente não está se vendo da forma que a nossa fonte vê. Porque ela vê a gente como os Abrahams se vê o tempo inteiro. Eles se tratam muito bem o tempo inteiro. É isso que eu quero dizer. Eles se tratam muito bem o tempo inteiro. O tempo inteiro. É uma forma, assim, que eu percebo que é, assim... Não sei, eles são gentis com eles mesmos o tempo inteiro, sabe? E a gente acabou, assim, de alguma forma se treinando. A nossa sociedade aceita, né? Me denominou como arrogância, denominou com várias palavras da forma da gente se ver, de uma forma prepotência. Várias formas. Toda vez que a gente olha pra gente e se admira e fala com amor, nossa, aquela pessoa é muito vaidosa. Já viu? Praticamente todo comportamento que a pessoa tem, né, de amor próprio e valorização tem sempre uma conotação negativa na maior parte das vezes. Então a gente precisa perceber isso e começar a se alinhar como a forma da fonte vê a gente, porque assim a gente vai começar a sentir mais amor por a gente mesmo e mais merecimento. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado dessa reflexão. É uma reflexão mais curta, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.